devemos ter claro desde o princípio que os tipos de discurso são os modos de citar, de reproduzir um enunciado, que vão se dividir em três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o chamado discurso indireto livre. Os nomes são muito autoexplicativos, então dos exemplos vai ficar simples identificar qual é cada um desses tipos de discurso. O primeiro caso que nós pegamos aqui é o discurso direto, explorado numa passagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrativa escrita pelo Machado de Assis. Aqui, quem conversa é o protagonista Brás Cubas com outro personagem que é primo da Virgília, Virgília que é um amante de Brás Cubas nessa narrativa. Luiz Dutra é o nome dele. Luiz Dutra é quem diz aqui então. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com Lobo Neves. Continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você. E ela então contou-me tudo. Bom, observe uma coisa. Quando nós lemos esse trecho repleto aqui de travessões indicando a alternância das falas, há um efeito que nós poderíamos chamar de dramático, no sentido de drama, no sentido de encenação teatral. É como se nós tivéssemos assistido a essas duas personagens, uma diante da outra, interagindo. Por quê? Essa fala é exatamente a fala de Brás Cubas. Essa pergunta, que foi? São palavras dele. Esse, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão, é Luiz Dutra falando diretamente a Brás Cubas. Você vê que o nome discurso direto não foi escolhido ao acaso, não é? Estão diretamente aqui as personagens interagindo. A fala que você vê é diretamente a fala que a personagem proferiu, sem nenhuma intervenção do narrador. Então, em poucas palavras, é possível dizer que a marca fundamental do discurso direto é a reprodução literal do enunciado citado. É o que acontece aqui, que em um texto narrativo cria esse efeito dramático. É como se nós estivéssemos assistindo a cena. Em um texto argumentativo, em que normalmente se usam aspas e não travessão para indicar essa fala, o efeito é aumentar o grau de verdade. Cria-se o efeito de que aquela frase citada é exatamente assim, sem qualquer interferência desse enunciador que faz a citação. No discurso direto, seja com o travessão, seja com as aspas, é a reprodução literal o que acontece. Bom, se o direto é a reprodução literal, não é difícil deduzir que no discurso indireto ocorre uma reprodução também de um enunciado, mas aqui é uma reprodução não literal, ou seja, o enunciador que faz a citação verte a frase original nas suas palavras. Nesse fragmento das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o protagonista, o narrador, o personagem Brás Cubas, ainda fala sobre Luiz Dutra, esse primo de Virgília aqui mencionado, eu vou pedir que você identifique trechos em que se faz uma reprodução, porém uma reprodução não literal. Nessa passagem, Brás Cubas comenta que Luiz Dutra era também escritor e que ele, Brás Cubas, de maneira proposital, deliberada, queria fazer com que Luiz Dutra não acreditasse no seu potencial literário. Bom, nessa passagem, ele conta que sempre que Luiz Dutra publicava alguma obra, publicava algum artigo no jornal, publicava algum poema, ia à casa de Brás Cubas esperando que o amigo comentasse ter lido a publicação. Brás Cubas, de propósito, não entrava no tema, por mais que Luiz Dutra sugerisse o assunto literatura. Brás Cubas tentava escapar. Veja o trecho. Ele respondia-me a princípio com muita animação. Depois, mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o assunto dele, abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo. Eu dizia-lhe que sim, que não.
mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. Não era um bom amigo Brás Cubas, não é? Bom, uma pista de que vai haver o discurso indireto, de que vai haver essa citação não literal, é um tipo de verbo que nós vamos chamar de verbo dicende. É uma palavra latina que significa de dizer. No discurso indireto, há a introdução da fala, que vai ser reproduzida, por meio de um verbo assim. Aqui, em perguntava-me, há um verbo que indica a fala, há um verbo desse tipo, chamado verbo dicende. Disse, falou, indagou, perguntou, ordenou. Verbos que indicam fala são verbos dicende. Além do verbo dicende, uma marca importante do discurso indireto é o conector que introduz essa fala. Disse que, perguntou se. Um conector como esses introduz o que teria sido a fala do personagem. No caso aqui, esse se tinha algum trabalho novo. Veja, aqui é possível imaginar Luiz Dutra se dirigindo a Brás Cubas e dizendo: Você tem algum trabalho novo? Porém, essa fala não está aqui literalmente, são as palavras de Brás Cubas, o que se nota, sobretudo, nessa estrutura, em que há verbo de Kendi seguido de que ou se, introduzindo a fala do personagem. Aqui, no caso, tinha algum trabalho novo. É a reprodução não literal do que teria dito Luiz Dutra. Bom, ainda nos falta tratar do discurso indireto livre, porém, com isso que trabalhamos até aqui, eu já vou pedir que você pense sobre um exercício que está aqui na sequência para distinguir os casos de discurso indireto dos casos de discurso direto. E aí, feita essa questão, a gente volta a falar sobre como fazer a conversão de um discurso a outro, do direto para o indireto e vice-versa, e por fim, o discurso indireto livre aparece aqui na nossa conversa também. Então, faça aí esse exercício e a gente já conversa.